aí, galera inteligente, chutando tripé, uai. Galera inteligente dessa internet, bem-vindo ao seu canal de vida inteligente na internet. Olha só quanta redundância. A blusinha de hoje eu sempre mostro a blusinha que eu tô. Hoje é Believe in Yourself, é isso. Tá sempre ao contrário, eu nunca consigo ler. Acho que é isso mesmo, ó. Acredite em você mesmo, exceto em situações em que o seu ídolo já confessou ser ele beijando alguém e você não aceita e diz que é o deepfake. Por isso que eu chamo vocês de galera inteligente na internet, que eu tenho certeza que vocês não estão por aí no grupo xingando um amiguinho que fala que a Frim tá feliz com o Senni. Ou tá. Pelo amor de Deus, não decepciona não, hein? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre esse universo, essa indústria completamente exploradora e fabrica idols na Ásia. Sobre, não a respeito, mas sobre de em cima da nossa carência homoafetiva, da nossa carência de representatividade, nossa no sentido de comunidade LGBT. Vamos falar hoje dos podres da indústria asiática, sobretudo a indústria tailandesa, e vamos macetar muito gap. Primeiramente, gostaria de deixar claro que sou a fã número 1 de Frim Sarocha. Ela é minha diva, minha deusa. Gap mudou a minha vida. E eu ouso dizer que se eu não tivesse encontrado essa fonte de prazer, prazer no sentido de serotonina, dopamina, prazer no sentido de química no meu corpo, de mudar o humor, de sensações boas depois de um longo período de completa apatia e insônia, eu não sei dizer se eu estaria aqui não. Gap literalmente me salvou. Então não venha negar o fanservice dizendo que eu só estou dizendo tudo o que direi porque sou hater e porque não sou hater. Eu sinto um amor muito sincero pela Sarocha, um amor que literalmente salvou a minha vida. Um amor de fã que é desinteressado, um amor que queria sim que as duas estivessem juntas, que querendo ou não a gente acabou tornando símbolo da comunidade LGBT duas pessoas que não são da comunidade LGBT, duas pessoas que fingiram ser um casal para ganhar dinheiro, deslumbradas por fama, dinheiro, status, poder, ascensão social, no caso da Sarocha, que assinaram um contrato se comprometendo em fingir publicamente que era um casal com frases de efeito, olhares, flertes, para alimentar no nosso imaginário, no nosso subconsciente, a ideia de que elas realmente estavam juntas, duas meninas jovens, bonitas, ricas, famosas. Um contexto em que não existia protagonismo de dorama, sendo casal LGBT. Elas vieram e protagonizaram uma GL numa indústria completamente tomada por BLs e foram em ascensão. Mas o meu amor pela Sarocha é no nível que, apesar de ser tão grande, ele não me deixa alienado. Eu sei que ela errou, tenho pena de toda a pressão que ela tá passando, acho que ela só assumiu o Senni, que foi assumir da força, porque tava mesmo insinuando que estavam juntos, e que toda essa situação de invasão de privacidade deve ter sido difícil pra ela, sofreu chantagem por dias. Mas mentira tem perna curta, galera, é isso aí, infelizmente. Quando tiver plateia, o palhaço vai estar no centro do picadeiro. E é isso aí, a Idol é uma indústria, a Idol é uma empresa. Num país periférico da Ásia, que viu duas meninas tomando proporções gigantescas. Você entra lá no vídeo, no episódio número 9 que eu mais vi, tem 30 milhões de views. Tem comentário russo, tem comentário francês, tem comentário da gente aqui do Brasil. Então isso tá tomando proporções que quanto maior vai ficando, mais difícil era de voltar atrás. Eles nem queriam voltar atrás, né? Mas de qualquer forma, eu tô sentindo de novo não, que eu acho que eu nunca me senti parte de algo. E não se sentir parte de algo é terrível. Eu fui uma criança muito solitária. E eu me lembro de não sair pra rua, não ter amiguinho pra brincar. Minha mãe não deixava, enfim. Eu brincava muito com papel, com dinheirinho, com notinha de banco imobiliário. Criança capricorniana desde sempre, muito mercenária. E eu era uma criança muito feia. Vivia com a trancinha de lado, era chamada de Garibaldi, eu sempre tive voz grossa, então era chamada de Lombardi também. Sofria muito bullying. Eu era da igreja, então eu usava saia muito comprido, cabelo muito cacheado, sempre muito cheio de creme. E eu venho de uma realidade muito, muito humilde. Então, eu fico lembrando de minha criança assim, e eu não tinha amiguinho, não tinha. Tô me vitimizando, tô contando pra vocês entenderem como é importante a gente se sentir parte de alguma coisa maior, se sentir pertencente a algum grupo, e por que essas bandas, essas girl bands, essas boy bands, porque esses idols conseguem fazer tanto sucesso. Eu me lembro nos recreios de eu nem ter dinheiro pra merendar em cantina, mas não ficar na fila da cantina, assim, os 20 minutos, quando tá chegando a minha vez, eu despistar pro banheiro e depois voltar pra fila. Pro tempo passar, porque eu literalmente não tinha com quem passar o recreio. E hoje em dia, tipo, em período de faculdade, eu chegava, sentava lá fora mexendo no telefone, tava tudo bem, nem é isso, eu tava sozinho. Mas isso pra uma criança de 9, 10, 12 anos, era muito vergonhoso você estar sozinho, você dar o braço pra você que não tem amigos. De ficar no banheiro um tempão, na época não tinha nem celular pra distrair, pra jogar. Então eu ficava no banheiro um tempão e eu ouvia as pessoas chegando falando tem alguém e fazendo número 2, né? Não falando desse jeito. Porque não sai, chutarem a porta e eu segurando assim, ela tá ocupado. Porque eu tava lá, tipo, 20 minutos no recreio e não saía. Foi uma vida de completa infelicidade. Uma vida mergulhada em livro. Ler muito. Isso foi bom, porque eu aprendi outro idioma. Porque eu
tenho como falar de qualquer assunto que você sente, queira falar comigo, de cultura pop. Então eu conheço Tarantino, conheço Scorsese, conheço literatura russa, Dostoiévski, conheço Nabokov, que não é russo porque ele publicou Lolita na França. Mas enfim, conheço Tolstói, conheço o Gabriel Garcia Marques, adoro literatura realista, com Machado de Assis, nome da minha gatinha Capitu. Então eu tive muito tempo para aprender. Quando você vem de um contexto tão solitário assim, e você encontra uma série com duas meninas tão bonitas, tão jovens e que cantam, e numa produção bem feita, que é bem feita, um roteiro legal e de tamanha sensibilidade. Eu já tinha tentado ver Stupid Wife, mas não consegui porque é pegação o tempo todo, o casal já começa casado, você não acompanha o desenvolvimento daquele relacionamento. Então, a partir do momento que eu comecei a ver isso, a partir do momento que eu comecei a ver Gay, dela se conhecendo, desenvolvendo o amor, foi muito bom. Mudou completamente a química do meu corpo, né? Supriu aquela carência, não afetiva porque eu namoro, mas às vezes você tá no relacionamento, você não sabe nem dizer se ama a pessoa, porque você não sabe dizer o que você tá sentindo. Porque se você não se sente uma pessoa, você anda e parece que você tá pisando alto, você não consegue dormir, mas ao mesmo tempo você passa o dia todo dormindo porque tá acordado, dá trabalho demais, não tá acordado, você precisa pensar. Então eu comecei a ficar até de madrugada vendo as meninas nos edits e aquilo enchia meu corpo de dopamina, aquilo era muito bom, me trazia um prazer, uma sensação de pertencimento. Sobretudo porque eu fui aceita no fandom. Sobretudo porque eu fico até tarde hoje num grupo com gente do Brasil todo conversando sobre as meninas. Conversando sobre o quanto eu amo, e quanto o amor de fã é desinteressado e é bom. Então fazer parte de algo, estar num grupo é muito bom. Então acho que é por isso que tanta gente pirou quando descobriu que era mentira, né? Mas eu, por já ter certa idade, ter maturidade, eu entendi que tem que separar com o Sam da Frim e separar a Mon da Beck. Bonito, é lindo ver as duas juntas na ficção, mas na vida real aparentemente elas não têm nada. E eu nem tenho direito de cobrar que elas têm. Eu sou só fã. Como fã eu tenho que querer o melhor pra elas, né? De qualquer forma, se pra mim Gap the Series foi algo tão importante me inseriu num contexto de ter esse amor de fã, de amar tanto a Sarosha a ponto de realmente amar, de me imaginar com a Sarosha. E ao mesmo tempo saber que talvez eu nunca vá conhecê-la, certamente eu nunca vá conhecê-la, né? A não ser que eu enriqueça e ligue pra Idol, mando um e-mail e falo, olha, eu quero jantar com a Frim Sarosha, pra eu poder prender ela no meu cativeiro, trazer ela pro meu jatinho, deixar ela aqui debaixo da minha cama. Só o amor que eu sinto por ela me basta, e é isso que fã sente. Dependendo da minha mãe vendo aquela história, ela nem sabe que você existe, o dia inteiro ouvindo essas meninas, essa voz enjoada, e eu ouvindo whisper no repeteco ali pra tomar banho. Faz bem, quando a gente encontrar algo que faz bem, a gente tem que agarrar mesmo aquilo. É muito triste que muitos de vocês tenham se decepcionado, mas é isso, é a indústria. É dinheiro que move o mundo. Eu fui fã de Fifth Harmony, mas numa época em que eu não tinha acesso à internet, então eu não ficava em fandom, eu não ficava o dia inteiro vendo vídeo delas. Então eu sabia que tinha uma história de que Cameron existia, de que a Camila e a Lauren namoravam, por muito tempo pensei que isso fosse real, até recentemente descobri que ela tava com o Shawn Mendes, que nada nunca aconteceu, ela ficou, sei lá, 5 anos com o Shawn Mendes. Mas eu acredito que se na época eu tivesse mais acesso, eu teria acompanhado e teria shippado muito, tal qual ship, tanto quanto shippo a Beck e a Frim. E naquela época talvez tivesse sido mais devastador, porque por ser muito novinha, não ter conhecimento dessa indústria, eu acreditasse e me decepcionasse mais. Eu acredito que isso esteja acontecendo com muitos de vocês, essa quebra da ilusão. Então calma, vai ficar tudo bem. Mas já use essa história como um exemplo para se preparar, porque isso pode acontecer de novo e vai, sabe? A história das duas de ser fanservice já tá sendo abafada. Vocês perceberam que elas não vão se pronunciar sobre, nem a Idol vai se pronunciar sobre, vai ficar por isso mesmo. É aniversário da Frim amanhã, tem gente fazendo bolos e bolos de dinheiro pra ela, fazendo totem das duas se beijando, as pessoas escolheram ignorar que o sangue existe. Então fanservice vai continuar acontecendo. Não começou com elas e não vai acabar com elas. Galera, é o que eu disse no meu último vídeo falando sobre fanservice e Pink Money. Esses artistas orientais, asiáticos, e aqui eu tô me referindo aos japoneses, aos coreanos sobretudo, aos tailandeses, à Indonésia, eles não são artistas. Eles não estão ali fazendo a arte deles, eles não estão cantando o que eles compõem, eles não estão se vestindo como querem, eles não estão nem namorando quem querem, eles não estão performando nem a própria personalidade. Eles são um produto moldado, pensado e sacramentado em contrato. Estão vestindo um personagem. Isso não quer dizer, eles são ruins, estão enganando. Não, eles estão fazendo o trabalho deles. Se você é contratado de uma lojinha aí como vendedora, você não tem que dizer pra cliente que ficou bonito nela, que você também separou um, você também levou pra casa. O próprio Seng, que protagonizou Secret Crush on You, também da Idol Factory, teve esse momento, talvez com não tanta notoriedade quanto as meninas, quanto o Fleabag, mas ele também teve esse momento de ser shippado com o parceiro dele na série, de insinuar que eles tinham um romance, justamente porque quanto mais gente acreditar nisso, quanto mais gente se vir representado neles,
mais produto com a cara deles eles vão vender, mais publicidade eles vão fazer. As meninas de Fleabag estão fazendo publicidade da Dior, da Elle, de supermercado local, de bolsa da Pinot Noir, dando evento de publicidade, de promoção de filme da Netflix. Então é muito dinheiro envolvido para pessoas cuja moeda vale 14 vezes menos que o real, de um país super pobre. Então o que é esse fanservice? É exatamente isso. São esses pseudo-artistas, esses produtos, esses idols performando relacionamentos, performando comportamentos de acordo com o que o próprio fã deseja. Quando isso não acontece, que foi o que aconteceu com as meninas do Fleabag, as pessoas se frustram muito, porque imaginaram, porque tiveram a imaginação alimentada, porque as próprias meninas fomentaram flertes, olhares e toques e respostas, e nunca negaram estarem juntas quando eram perguntadas a respeito. Então, quando vazou um vídeo de uma delas beijando o rapaz, o povo quis e já arrasta pra cima. Sobretudo porque a gente fez de ícone da comunidade LGBT duas meninas que agora a gente entende que possam ser hétero. Isso é muito problemático. Eles não levaram a gente a sério. Eles riram da nossa carência. Eles venderam uma fantasia. Venderam porque a gente comprou. Porque tem pessoas fazendo bolo de dinheiro no aniversário da Free. Porque tem o pessoal da China que compra as tulipas, que compra as velas, que compra os bonés, gasta rios de dinheiro e ingresso para poder vê-las, paga a transmissão de live. Gente, as meninas do Fleabag fizeram um especial de mais de 1 hora na ilha privada, na BTS, na Spotlight, e as perguntas que faziam para elas eram: como foi o primeiro encontro? Como foi o date? Que roupa vocês estavam usando? O que vocês comeram no primeiro date? Perguntas que você faz para um casal: filmar as meninas na cama de roupão, filmar as meninas escovando o dente juntas, filmar as meninas sempre com olhares, quase sempre se beijando. Isso para um adolescente que está se descobrindo LGBT é muito ilusório. É ver um conto de fadas, é ver a Lady com Sam abrindo mão do título de realeza, enfrentando toda a família imperial para poder ficar com a plebeia que foi apaixonada com ela para sempre, que foi apaixonada por ela desde sempre. É tudo porque foi nos primeiros GLs que nos deram um final feliz, elas se casam no final. Essa indústria vende uma relação fora dos roteiros da série, fora da telinha pro público. E isso acontece muito recorrentemente porque dá certo. E, gente, existem estudos sobre isso aqui, ó. O Thomas Boldnett, ele é um antropólogo cujas teses, cujo estudo científico, sabe, o objeto de estudo com metodologia, com revisão de bibliografia, com estudo de caso, fala sobre o fanservice na cultura asiática. E menciona, inclusive, o fato dos meninos não terem barba. O fato de meninos de 30, 40 anos não terem barba. Isso é para que a gente associe sempre a imagem deles a garotos. É o efeito Lolita de ser. É por isso que a Beck tá sempre falando com vozinha de menina, sempre com gemidinhos. É por isso que, em contraponto, a Sarocha é a femme fatale. Porque tudo precisa se encaixar. Desde sempre o Oriente, é isso que o Thomas estuda, tem um impacto muito forte na popularização da cultura japonesa. Desde sempre a gente vê anime, a gente vê hentai, onde as figuras femininas são infantilizadas e ao mesmo tempo muito sexualizadas. Isso foi externalizado, isso foi vendido, isso foi exportado para os países vizinhos. A gente tem vivido um verdadeiro fenômeno queer asiático, com impacto absurdo no Ocidente. Sobretudo porque o Ocidente está muito acostumado com novela, com essa coisa latina, com essa coisa de sexo praticamente explícito, no horário nobre na TV. Então existia essa carência de sensibilidade, essa carência de uma pseudo no sentido de falso, de forçado, de encenado, dessa inocência encenada. Quando a gente fala de máquina, a gente fala de associação à linha de produção, a fabricação em massa de algo para ser vendido e consumido em massa. Esses idols, esses casais tailandeses, eles são quase como um iPhone. Todo ano tem uma nova versão, todo ano você vai comprar um novo. Mesmo que não tenha muita diferença do modelo antigo. Mas existem tantos e tantos produtos BL que, inevitavelmente, os idols, os jovens procurados para interpretar esses papéis, não necessariamente vão ser membros da comunidade LGBT. E fica mais difícil de selecionarem só meninos gays, considerando que eles precisam ser muito bonitos, precisam estar dentro do padrão caucasiano. Porque você já observou que os protagonistas desses doramas tailandeses, eles não têm a cara da Tailândia? Então, além de performar esse arquétipo físico, eles também precisam cantar, precisam modelar, precisam ter a altura, precisam ter o cabelo. Acaba sendo difícil colocar mais uma exigência de orientação sexual. Tudo bem, se fosse até aí tudo ótimo. O problema é que quando saem das telas, eles acabam tendo que fingir que são.
Existem olheiros que separam esses meninos como modelo, que encontram esses meninos em eventos, em shoppings. E você acha mesmo que a primeira pergunta que esse olheiro vai fazer quando chegar no rapaz para protagonizar uma série de amor com outro rapaz vai ser: espera, você é gay? Que a gente tem que ser fidedigno à realidade. Não, ele vai olhar: você é bonito, os meninos vão te querer. Isso é um baita de um problema, porque geralmente esses meninos são até menores de idade, ficam sob a tutela dessas indústrias, dessas empresas. Foi o caso da Beck, ela era menor de idade quando entrou em Secret Crush on You. A gente teve uma cena em Gap the Series que precisou ser cortada, uma cena de sexo, porque ela ainda era menor de idade quando gravou essa cena. E você já reparou que os protagonistas desse BL são sempre menininhos, são sempre jovens? A gente não vê um BL com um protagonista de 40 anos, professor, casado, se descobrindo. São sempre meninos, sempre nesse arquétipo colegial. Porque o público que eles querem alcançar são assim, são jovens na escola, querem olhar pro lado e se ver num relacionamento com um amiguinho. Isso gera um problemaço de rotatividade de atores, de obsolência desses atores, de que terminou esse BL, terminou mais um, mais outro, chegou na casa dos 20 e poucos anos, você já é substituído. Esses atores despontam ganhando muita popularidade. Em popularidade eu quero dizer seguidores no Instagram, fãs que pagam para eventos onde eles vão dar entrevista, onde eles vão cantar a trilha sonora desses boy loves, e marcas que querem o rosto desses meninos, dessas meninas no caso de GL, para representar seus produtos. Em uma indústria onde a produção de BL é completamente descartável e frenética, onde você tem 2, 3, 5 BLs por ano, as empresas, elas dão um duro treinando esses atores para que seus papéis, seu amor, seu relacionamento saia das telinhas e alcance a vida real dessas pessoas. O que aconteceu com as meninas do Fernback. Gap the Series acabou no início do ano e a gente tá aqui no final do ano ainda falando delas, ainda indo em show delas, ainda comprando os produtos delas. Possivelmente, se elas tivessem feito como a Priscila Buiari, a Priscila Reis aqui de Stupid Wife no Brasil, ido pra todo podcast, pra todo programa e falar: não, nós somos só amigas, nós temos outros relacionamentos, a série não teria tido o sucesso que teve com elas simulando esse relacionamento. Então é uma roda que vai continuar girando. É praticamente impossível parar a roda, até porque todo mundo quer um lugar nessa roda, ninguém quer quebrar a roda. E é nesse contexto que a gente se vê comprando cocô, comprando achocolatado com o rosto da Fran Sarocha, comprando demaquilante com os meninos do Bad Bunny. E essas séries, elas não estão só no YouTube, elas estão em canais, geralmente GMM, elas estão em canais da televisão tailandesa. Então as pessoas estão acostumadas a assistir na televisão essas séries com personagens homoafetivos, protagonizados por casais homoafetivos. E nos intervalos, sabe, intervalo comercial, de um bloco pro outro, esses mesmos atores que estão lá protagonizando uma cena de beijo, estão no comercial, falando de achocolatado, falando de demaquilante, falando de produto para pele, falando de aniversário de supermercado, falando de bolsa. No Brasil, a nossa maneira de fazer artistas é diferente, né? Geralmente os artistas têm os seus empresários e esse empresário ganha uma porcentagem. A gente tem a empresária mais famosa do mundo business, que é a Kris Jenner, que tem a porcentagem de 5% em cima de qualquer contrato das próprias filhas, né? Então é normal que você vá lá, você é a Dior, você quer fazer uma propaganda com a Marina Rui Barbosa, você paga, sei lá, 70 mil pra ela fazer um post, pra ela fazer um reels, usando a sua bolsa. Uma porcentagem disso vai pro agente dela, que mediou, que intermediou esse contato de vocês. Na Tailândia, na Ásia é um pouco diferente. Esses artistas, eles não têm um agente, eles têm uma agência. É uma porrada de gente dependendo deles. E geralmente essa porcentagem menor vai para eles. Quem fica com dinheiro é a indústria, é a empresa. Então quanto mais contratos essa empresa fechar de publicidade para esses artistas, mais dinheiro ela vai fazer. Então ela não tem interesse nenhum, responsabilidade afetiva ou emocional nenhuma com o que você, garota de 16 anos frustrada porque a Fran Sarocha namora um garoto, tá sentindo. Toda essa promoção faz parte de um roteiro. Ou você acha que realmente a Fran Sarocha não sabia que todo mundo ia ouvir quando ela fosse no ouvido da Beck e falasse "We did it, baby", tipo, a gente conseguiu. É pra mexer com o imaginário coletivo mesmo. Isso é justamente para estender o prazo de validade dessa produção, que ia acabar obsoleta e acabar sendo mais uma dentre tantas outras, se os atores na vida real não mantivessem essa ideia de que são um casal. O que aconteceu é que a gente chegou naquele estágio de desassociação da imagem dos personagens da imagem dos atores. Hoje em dia a gente nem lembra mais que é a Condição e a Amon. A gente só pensa na Fran e na Beck, em tudo que elas disseram em live, em tudo que elas disseram em entrevista, em todos os gestos, todos os sinais. E isso é fanservice. Essa maneira de alimentar pra gente que eles estão juntos na vida real. Isso é ainda pior porque extrapola o fanservice e vai pra Pink Money. É arrancar o nosso dinheiro, é conseguir dinheiro através da visibilidade que a gente dá pra esses casais.
E se todo mundo sabe que é fanservice, por que continua acontecendo? Por que as pessoas continuam caindo? Por que gerações e gerações continuam acreditando? Eu tenho pessoas nos grupos, senhoras de 50 anos que amam as meninas, tanto quanto meninas de 15 anos que se assumiram por causa das meninas. As meninas, eu digo, Fleabag. Então, o que acontece que as pessoas continuam caindo nessa farsa? E o pior não é nem só cair e acreditar, que em algum momento eu também acreditei que elas pudessem ter alguma coisa, pelo menos lá no início. O pior é mesmo depois de tudo desvendado e desmascarado, as pessoas se negarem a acreditar na própria Sarosha dizendo que era ela com 100 e continuar acreditando que Fleabag é real. Que lavagem cerebral é essa? Vocês têm retardo? Vamos conversar sobre isso nos comentários, viu? Se inscreva, curta o vídeo. É muito importante que você interaja. Obrigada, viu? E fiquem bem.